Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Você pode abrir comigo aí no livro de Neemias, capítulo 11. Nós estamos terminando o livro de Neemias, depois de uma jornada grande, entendendo um pouquinho sobre esse livro, sobre a reconstrução de Jerusalém. E nós estamos hoje, vamos ver o capítulo 11 e o capítulo 12 de Neemias. E por que os dois juntos? Porque como o capítulo 7, o capítulo 11 também é chato. Então nós vamos ver o capítulo 11 e o capítulo 12 juntos. E no domingo que vem nós vamos ver o capítulo 13 e encerramos Neemias. No capítulo 10, no domingo passado, nós vemos um acordo que foi assinado, que começa a ser assinado lá no capítulo 9, mas no capítulo 10 esse acordo toma realmente vida, porque algumas pessoas, na verdade são 84 nomes que são citados no capítulo 10, de pessoas que assinam, representando o povo que estava ali junto com Neemias, na busca para que houvesse a reconstrução de Jerusalém. Na verdade, os muros já estavam reconstruídos, fisicamente a cidade já estava reconstruída, e a busca de Neemias e Esdras agora é que houvesse uma reconstrução, podemos dizer espiritual, mas que algo que foi perdido também, junto com a derrota que o povo sofria há muitos anos, pudesse ser resgatado e que o povo pudesse entender novamente o compromisso que tinha com Deus. E no capítulo 10, então, se inicia uma reforma espiritual. E são 7 compromissos que foram assumidos ali. Eu gostaria de relembrar com você o que nós vimos na semana passada. O primeiro fala sobre a consagração de Deus. O segundo, sobre a observância da palavra de Deus. A terceira fala sobre a proibição do casamento misto, falamos de julgo desigual. A quarta fala da observância do dia do Senhor, sobre o descanso, sobre o uso de um tempo para descansar, sobre o perigo do vício do trabalho. A quinta coisa fala sobre a observância do ano sabático que estava sendo perdida, e aqueles homens não deixavam que a terra descansasse no 7º ano e não perdoavam as dívidas. E nós falamos sobre a ansiedade pelo futuro e a confiança em Deus. A sexta coisa fala sobre as ofertas e a manutenção do culto. E a 7ª coisa fala sobre dízimo. Baseado nessas coisas que foram acordadas pelo povo, Neemias continua então buscando que aquela cidade voltasse a ser funcional. Enquanto Jerusalém, que era no passado a capital, estivesse fraca, todo um império, todo um país ali continuava sendo fraco. Israel jamais poderia ser forte enquanto Jerusalém estivesse fraca. O que nós vemos agora no capítulo 11, irmãos, e vem mais uma vez uma grande lista de nomes que Neemias cita, é que pessoas precisavam ser inseridas naquela cidade. A obra, então, feita por Neemias, ela precisa ser consolidada dia após dia. O que Neemias fez junto com o povo, junto com os seus trabalhadores, agora precisava ser consolidada. Sem uma base forte, tudo que foi feito entraria em colapso. Além disso, a obra precisava permanecer. A restauração que estava sendo feita por Neemias não era uma coisa fácil, uma coisa simples. Existia um trabalho árduo para ser feito. E o que nós vemos também, irmãos, é que além das estruturas, as pessoas são importantes. A cidade estava reconstruída, mas Neemias precisava das pessoas. E onde estava o povo? Do capítulo 11, do versículo 1 até a metade do versículo 12, nós podemos ver que Neemias trata sobre a ocupação da cidade, onde pessoas foram convocadas para estarem voltando a morar, a habitar em Jerusalém. O versículo 1 do capítulo 11 diz o seguinte:
os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. E o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. Um cara chamado Frederick Wilcox diz que para você avançar, para que haja progresso, sempre tem um risco. Você não pode pular para o segundo degrau sem manter os pés no primeiro. Você pode até fazer, mas você tem um risco de cair. Se você tiver algum problema nas suas articulações, é aconselhável que você não tire o pé do degrau de baixo para pôr o pé no degrau de cima. Mas o que acontece é que existia um movimento e existia uma insegurança naquele povo. O povo estava seguro nos vilarejos em volta de Jerusalém. Jerusalém agora é uma cidade muito visada. As pessoas tinham medo de voltar para Jerusalém e que houvesse guerra, que houvesse ataques, e que, eu estou morando quietinho lá no meu vilarejozinho. O que eu vou fazer lá em Jerusalém? Por que eu vou fazer isso? E o versículo 1 diz que os líderes deram exemplo. Eles foram os primeiros a falar, não, nós precisamos que hajam pessoas em Jerusalém. Para isso nós vamos habitar em Jerusalém. Não é aquela coisa do que, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não, eles falaram, não, o exemplo é nosso, nós vamos habitar em Jerusalém. E foi o que aconteceu. E o simples fato, irmãos, de estarem ali já constitui uma grande coisa para a história daquele povo. Nós nunca podemos subestimar, irmãos, a importância de simplesmente nós estarmos presentes no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Nós não podemos esquecer disso, nós não podemos subestimar isso, porque se você está aqui nessa noite, se você está de alguma maneira envolvido nesse ministério, nós cremos que é porque Deus quer que você esteja aqui. E esse simples ou importante fato não pode ser ignorado. Talvez isso já seja o início de todo o nosso ministério que eu e você temos como igreja do Senhor. Nós já estamos aqui. Nós já fazemos parte dessa comunidade. Se estamos, é porque Deus quis que você estivesse aqui, fazendo parte dessa família, quis que você estivesse aqui nessa noite, para estar ceando junto conosco, para estar revendo os irmãos. Os líderes deram exemplo. Alguns outros cidadãos se apresentaram como voluntários. Nós vamos ver isso no versículo 2. O versículo 12 diz o seguinte, o povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Outros caras foram muito machos, falaram, não, nós vamos. Não, mas é perigoso, não, mas nós vamos lá morar lá em Jerusalém, eu vou morar lá em Jerusalém. Além dos líderes, outros voluntários surgiram. Mas ainda assim, irmãos, a final do versículo 1, a parte B, fala que houve um sorteio, para que de cada 10, um pudesse estar indo morar em Jerusalém, e os outros 9 ficariam, de alguma maneira, isentos de qualquer responsabilidade, de estarem se movendo das suas vilas, da sua moradia, para estar em Jerusalém. Esses caras que voluntariamente, de alguma maneira, falaram, eu vou, irmãos, eu tenho certeza, e todos os teólogos e historiadores dizem que eles abriram mão de muitas vantagens, abriram mão de todo o conforto que tinham, toda a segurança que tinham, pelo bem da coletividade, pelo bem daquela cidade, pelo bem de Israel e da necessidade que existia de que aquela nação tivesse que ser forte e voltasse a ser forte novamente. Muitos abnegaram suas vontades porque entenderam a visão do que Deus tinha para aquela nação, tiveram a consciência, irmãos, do corpo, de ser corpo. E muitas vezes, irmãos, essa comunhão para aqueles homens, e muitas vezes na nossa vida, quando nós nos colocamos à disposição também de servir com todas as inseguranças que temos, muitas vezes isso é mais importante do que qualquer outro benefício. Servir a Deus vale a pena. Servir a Deus é a coisa mais importante que eu e você podemos fazer, porque nós nascemos, nós somos criados para a honra e glória do Senhor Jesus, para que Ele seja glorificado. Por que era necessário haver uma movimentação? Por que era necessário que pessoas estivessem em Jerusalém? Em Jerusalém existia o templo.
o templo que o povo adorava a Deus. E para que aquele templo fosse funcional, existiam muitas pessoas envolvidas. Os sacerdotes, eles oficiavam junto ao altar. E esses sacerdotes, alguns eram auxiliados por levitas. Outros, como nós temos aqui, supervisionam a manutenção do edifício, do prédio. Outros ministram oração, outros ministram louvor. Eram muitas pessoas envolvidas. Além disso, irmãos, haviam 300 homens que eram designados para guardar o templo. 300 homens que eram responsáveis pela segurança do templo em Jerusalém. Era preciso, então, irmãos, várias pessoas com várias aptidões, pessoas trabalhando a fim de manter Jerusalém, a fim de manter aquela cidade, a fim de manter aquele templo. E não é diferente, irmãos, da nossa realidade, não é diferente da nossa comunidade, não é diferente da obra que Deus tem através das nossas vidas, daquilo que Deus tem para nós através da Igreja Graça e Paz. Deus continua usando pessoas como nós, irmãos, com diferentes dons, com diferentes talentos, aptidões, para que a obra dele seja realizada nesse mundo. Nós que de alguma maneira estamos envolvidos, irmãos, com a manutenção, com o sustento dessa obra, somos extremamente importantes. Aquele que recebe, aquele que está lá no som, aquele que troca o lixo do banheiro, aquele que está na cantina, é tão importante como aqueles que pregam, aqueles que tocam, aqueles que louvam. Deus usa então pessoas diferentes. Deus usa pessoas, de repente você não tem um talento para tocar, mas você tem um talento para varrer. E é verdade, eu não tenho nenhum talento para varrer. E eu tento. Mas sempre fica alguma coisa fora. Sempre eu jogo alguma coisa fora da pá. Para mim é muito difícil. É muito mais fácil tocar aqui do que colocar o lixo certo na pá. Alguns têm o talento para fazer um café. Às vezes, quinta-feira, eu tenho que fazer café para os moradores de rua. Eu oro por eles. Porque eles vão tomar o meu café. Pai, que eles não aconteça nada com esses homens. Era preciso, irmãos, que houvesse um repovoamento em Jerusalém. E esse repovoamento dependia de Deus, irmãos. Dependia de um planejamento humano de Neemias, mas dependia, acima de tudo, de Deus. O importante para nós, irmãos, é que aqueles homens estavam à disposição. Aqueles homens estavam disponíveis. Os líderes foram os primeiros, alguns outros vieram voluntariamente. Mas, irmãos, é importante para nós que, como naquela cidade, como na obra de Deus e como nessa comunidade, nós precisamos estar à disposição. O conceito de liberdade, irmãos, lá no Wikipedia, se você é um cara que navega na internet, você sabe que o Wikipedia é um dicionário free, onde nós temos muitos colaboradores e podemos acessar o significado de várias coisas. E o significado de liberdade, segundo o Wikipedia, irmãos, é a autonomia e a espontaneidade de um sujeito racional. Um sujeito racional, então, tem autonomia e tem espontaneidade para fazer aquilo que ele quiser. Deus nunca pressiona ninguém para segui-lo, irmãos. Ele apenas convida. E a liberdade nos dá autonomia e a espontaneidade para nós pensarmos e aceitarmos o convite ou não. O serviço continua sendo voluntário, mas quando nós entendemos, irmãos, e olhamos para essa mesa, e entendemos o sacrifício de Jesus e tudo aquilo que Cristo fez por nós, nós então podemos servir, nós podemos então nos colocar, estarmos disponíveis, nós podemos pegar nossas coisas e mudarmos lá para Jerusalém, porque amamos a Deus. Porque entendemos a graça, entendemos o chamado de Deus nas nossas vidas, não fazemos por obrigação, não fazemos porque precisamos fazer, mas fazemos porque entendemos que Jesus morreu por nós, porque somos salvos, porque a graça nos alcançou. E aí, o serviço é voluntário sim, mas é automático quando nós entendemos que somos amados, que misericórdia e graça e bondade são renovadas na nossa vida a cada minuto. Nós corremos para servir a Deus, nós corremos para Deus, e aqueles homens correram, alguns deles, para Jerusalém,
É como o profeta Isaías fala lá no capítulo 6, no versículo 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem ninguém, quem vai? Quem pode ir? Sou eu estou à disposição, irmãos. Aqueles homens estavam à disposição e mais uma vez nessa noite nós estamos olhando a necessidade de Neemias ter pessoas, ter colaboradores, ter trabalhadores, e mais uma vez isso fica claro para nós, irmãos, que nós precisamos entender o sentido de sermos corpo, precisamos entender o sentido de que cada um de nós precisa fazer algo. Você está aqui porque você tem algo para fazer nessa comunidade, e para que essa comunidade funcione como uma engrenagem, com que tudo funcione bem, você precisa nos ajudar, você precisa servir. E eu listei 3 coisas, irmãos, que muitas vezes nos impedem de servir. Primeiro, muitas vezes nós não temos tempo. E a Elise falou, há uns 2 domingos atrás, pela manhã, que nós realmente não temos tempo, porque o tempo não é nosso. É Deus que é dono do tempo. E nós podemos então, irmãos, pedir para Deus que nos dê tempo para que nós possamos servir. Ele pode nos emprestar um pouquinho desse tempo. Se Ele é dono do tempo, então, irmãos, a desculpa de que nós não temos tempo não é válida. Porque se nós desejamos servir, se nós desejamos reconhecendo aquilo que Deus faz por nós e fez por nós, nós desejamos nos envolver, nós desejamos participar, nos movermos para Jerusalém, como aqueles homens fizeram, não ter tempo não é uma desculpa. Uma outra coisa, irmãos, fala sobre a capacidade, sobre nós não sermos capazes. Em Mateus 25:15, Jesus está explicando, falando mais uma parábola, ele está falando, para um homem, Deus deu 5 talentos, para o outro deu 2, para outro deu 1, e a cada um ele deu conforme a sua capacidade. E na história que Jesus conta em Mateus 25:15, não tem ninguém que não tenha nada. Isso ilustra para nós, irmãos, que cada um de nós tem um talento, tem uma capacidade, e nós precisamos usar isso para serviço. 1 Pedro 4,11 diz o seguinte: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Tudo que fazemos, irmãos, nós temos a certeza que Deus irá nos capacitar. Deus já nos deu algo e Ele nos capacita para que possamos servi-lo. Não ter tempo não é uma desculpa, não ser capaz não é uma desculpa, irmãos. E uma outra que muitas vezes pode nos assolar e pode nos perseguir é o senso que temos sobre sermos pecadores, o senso que temos sobre não sermos capazes, porque imaginamos que nós somos pecadores, estamos aquém de qualquer coisa, irmãos. E eu te dou uma boa notícia: se você se reconhece um pecador, esse é o primeiro passo para que você possa servir. Se você se reconhece como um pecador, isso é o primeiro passo para que você entenda a graça de Deus e você possa servir conosco, e principalmente para que você possa comer conosco. Todos somos pecadores. A Bíblia mostra a história de vários homens. Davi pecou, Pedro pecou, Zaqueu pecou. O ladrão da cruz, irmãos, a vida inteira ali cometendo crimes, e ali aos 45, aos 48 do segundo tempo ele faz um gol, consegue. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso, Jesus fala, ainda hoje vai estar lá comigo. Ser pecador também não é uma desculpa para nós. O importante é, irmãos, que nós possamos oferecer o nosso ser, tudo o que somos ao Senhor, de modo que Ele possa nos usar como Ele quiser, como instrumentos para o trabalho. Cada um de nós, irmãos, é importante, cada tarefa é extremamente relevante. Nós precisamos entregar então a nossa vida com a liberdade que temos, com o entendimento que é voluntário. Nós entregamos a nossa vida a Deus, colocamos tudo que temos, tudo, nossa vida à disposição dEle. É isso que aqueles homens fizeram, irmãos. Quando Neemias mais uma vez precisa de ajuda, ele já tinha precisado de trabalhadores,
Nós vemos entendendo durante toda a história que Neemias não conseguiu fazer nada sozinho, ele precisou de muita ajuda. Mais uma vez ele precisa de pessoas, essas pessoas se colocam à disposição de Deus, para que houvesse a reconstrução daquele lugar. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus, irmãos, porque pertencemos a Ele, porque tudo é para a honra e glória dEle, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência, precisamos servir, precisamos realmente estar dispostos para o serviço. A segunda coisa, irmãos, agora já no capítulo 12 de Neemias, queria ler com você, se você puder mover a sua página para o capítulo 12, eu queria ler com você o versículo 27. Neemias 12, versículo 27. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Neemias e Esdras escolheram pessoas, irmãos, agora para louvar e adorar a Deus. Escolheram pessoas para adorar a Deus, para que pudessem agradecer pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Aqueles homens, então, tinham... Talvez, se nós lembrarmos de toda a história de Neemias, de tudo que nós estudamos, aqueles homens tinham muitos motivos para celebrar. E se nós abrirmos aqui para você falar, nós também vamos ter muitos motivos para celebrar. Entendemos as dificuldades, entendemos as lutas, mas ainda assim podemos celebrar pela misericórdia. Se você não tem nada para celebrar nessa noite, irmãos, porque a caminhada está muito difícil, porque o desânimo chegou, o medo, a incerteza, irmãos, olhe para a mesa. Olhe para essa mesa nessa noite. Olhe para o pão que simboliza o corpo de Cristo. Olhe para o cálice que simboliza o sangue de Cristo derramado lá naquela cruz por mim e por você. Isso então tem que fazer com que a gente possa celebrar, do que a gente possa de alguma maneira louvar, e a Lu falou sobre isso aqui enquanto ministrava louvor, e falou além disso, esse louvor, essa adoração, não é só o momento que nós passamos aqui cantando, irmãos, isso tem que se refletir na nossa vida, isso tem que se refletir no nosso dia a dia, irmãos, porque nós temos motivos para celebrar. Se você não encontra nada, talvez na sua vida, lembre da graça e misericórdia, porque se não fosse a graça e misericórdia de Deus, você seria fumado, trucidado, porque somos pecadores e carecemos da misericórdia, da graça de Deus. Irmãos, nós temos sim motivos para celebrar, nós temos nessa noite motivos, porque Jesus morreu por nós naquela cruz, há 2000 anos atrás, para que eu e você pudéssemos ter vida e pudéssemos nessa noite estarmos aqui. Nós temos motivos sim para celebrar. Um dos motivos que aquele povo tinha para celebrar, irmãos, está no capítulo 4 de Neemias, versículo 3, e diz o seguinte: pois que construam, é o que diz Tobias, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Capítulo 4, Tobias está olhando e está falando assim: esses caras vão construir esse muro aí em cima dos escombros, deixa eles construírem, não tem problema não, esse muro vai ser tão frágil, que uma raposa qualquer vai subir, vai tocar naquele muro, e aquele muro vai ser derrubado. Vai ser derrubado. E o que nós vemos agora no capítulo 12, irmãos, Neemias e Esdras reúnem todos os levitas, reúne a galera aí para fazer, chama a escola de samba aí, pega os instrumentos, chama todo mundo, é o seguinte, um vai subir por esse lado do muro, e o outro vai subir por aquele lado do muro, e nós vamos se encontrar lá na frente. Subam no muro, vão tocando e louvando, e vamos celebrar, porque Deus foi fiel com essa reconstrução. Os caras sobem no muro e começam a tocar, irmãos, e eles começam a caminhar tocando e louvando a Deus, e agradecendo a Deus pela reconstrução do muro, irmãos. Nós temos pessoalmente motivos para celebrar, nós temos uma cura, nós temos uma porta aberta. Se não tivermos, como eu disse, nós olhamos e vemos a graça e a misericórdia do Senhor sendo revelada nas nossas vidas diariamente, mas ainda assim nós podemos como comunidade celebrar também, irmãos.
Nós podemos olhar, as lâmpadas funcionam, nós temos água, nós temos uma página na internet. Falaram que a igreja ia fechar, que o povo ia embora, que iam abandonar aqui. E hoje nós estamos aqui celebrando a soberania de Deus e a vontade de Deus que é perfeita e é agradável para as nossas vidas, irmãos. Nós temos muitos motivos para celebrar. Por mais lutas e dificuldades, e Jesus falou, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, ainda assim nós podemos celebrar. Nós podemos celebrar, irmãos, porque olhamos e falamos, caramba, nós participamos dessa obra, nós estamos participando desse trabalho, nós vivemos, toda quarta-feira nós estamos orando uns pelos outros, na quinta-feira nós podemos preparar o pão e sair para entregar, nós estamos participando de alguma maneira, cada um de nós que faz parte desse corpo, irmãos. E nós fazemos isso, irmãos, nós fazemos isso não porque nós achamos simplesmente que é uma boa coisa, mas nós temos que fazer, a nossa motivação tem que ser porque amamos a Deus, porque queremos glorificar ao Senhor, porque temos desejo de servi-lo e fazemos isso com a liberdade que temos, fazemos isso, irmãos, da maneira voluntária, que entendemos que o serviço é voluntário. Neemias 6,16, irmãos, Neemias está dizendo, sabe quem construiu o muro? Sabe quem foi o responsável por tudo isso? Foi Deus. Foi por intervenção de nosso Deus que fizemos essa obra. E nós podemos glorificar nessa noite e dizer, é Deus que nos mantém aqui hoje. É Deus que nos dá a condição de contribuir para que as contas sejam pagas. É Deus que nos dá a condição de contribuir para que tenhamos som, para que tenhamos músicos, para que tenhamos condição de participar dessa noite da ceia. Salmo 69 diz, louvarei o nome de Deus com um cântico, engrandecê-lo com ações de graça. Isto será mais agradável ao Senhor do que qualquer boi, bezerro, qualquer chifre, qualquer unha, qualquer coisa, irmãos, que nós possamos pensar, que a gente possa fazer. Isso, irmãos, nada é comparável com a nossa disposição de louvar a Deus. E nós louvamos a Deus não só no momento de louvor, mas nós louvamos a Deus com as nossas vidas. Nós louvamos a Deus servindo Ele. E aí, irmãos, nós podemos entender e nós podemos olhar, ver Neemias e o desejo de Neemias de que aquela cidade tivesse pessoas, tivessem habitantes. E nós podemos olhar, irmãos, e entender que nós precisamos ter, sim, uma perspectiva não só do agora, quando louvamos a Deus, mas nós temos que ter uma perspectiva assim do futuro. Nós podemos olhar, avançar pela fé e crer que Deus está conosco, irmãos, que o futuro pertence a Deus. Chegou setembro, a plantinha lá vai florescer. Nós precisamos crer nisso também. Aquilo que Deus tem realizando, Ele vai continuar a fazer. Deus é conosco. Essa era a confiança de Neemias. Vocês podem mudar para cá, não se preocupem, vocês estão com medo do quê? É Deus que fez essa obra, é Deus que nos sustenta, é Deus que está conosco, é Deus que vai continuar nos abençoando, é Deus que vai continuar nos mantendo aqui, é Deus que sustenta esse lugar, irmãos. É Deus que faz com que a gente esteja aqui, com todas as nossas dificuldades, são muitas. Aquele povo oferece então um baita louvorzão, oferece um louvor com gratidão, oferece um louvor com alegria, oferece um louvor em alta voz, acompanhado de vários instrumentos. É isso que diz o capítulo 12. O versículo 43 diz o seguinte, se você está aberto aí: e naquele dia, contentes, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhe enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. O júbilo, a festa, a alegria, irmãos, a comemoração foi ouvida de longe. Eles podiam de longe ver o povo festejando, o povo agradecendo, irmãos, o povo glorificando a Deus. Muitas vezes nós estamos aqui tocando e parece que vocês estão desanimados. Vocês têm liberdade, irmãos. Não se preocupa com quem está do teu lado, não. Você pode pular, você pode correr, você pode ficar à vontade, sendo para a honra e glória do Senhor. Se você fizer isso com o teu coração, com entendimento, sabendo que faz isso para glorificar o nome do Senhor, fique à vontade.
O júbilo foi ouvido de longe. As pessoas que estavam à volta ouviram um barulho. O que está acontecendo? Era o povo em cima do muro. Em cima do muro que os inimigos falaram, esse muro aí, vai durar não. Os caras estavam tocando em cima do muro, celebrando, agradecendo a Deus, irmãos. Nós temos que celebrar, irmãos, e nós temos motivos. Nós celebramos pela graça e misericórdia. Nós celebramos, irmãos, porque olhamos essa mesa e lembramos do sacrifício de Cristo. Nós celebramos, irmãos, porque Romanos 8,37, Paulo diz, vocês aí, Paulo está dizendo, na verdade, nós somos mais que vencedores. Nós podemos celebrar então, irmãos, vitórias, mas nós celebramos as vitórias entendendo que a continuidade, e o versículo se inicia dizendo, em todas essas coisas. E o versículo anterior diz, na luta, na dificuldade, na fome, na tristeza, no frio, no que for, em tudo isso, irmãos. Em tudo isso nós somos vencedores, porque Cristo nos amou. E talvez a motivação que você precise para passar pelo momento de dificuldade, lembrar do que Paulo nos fala e celebrar, é que Cristo te amou. Cristo nos amou. Morreu por nós, alto preço, irmãos. Sangue puro, derramado por mim e por você. A cidade tinha sido restaurada, os muros reconstruídos, o povo celebrou. A vida cristã, irmãos, precisa parecer mais para uma festa. Nossa vida deveria parecer mais uma festa do que um enterro, do que um velório. E você pode estar pensando, você está falando isso que você não tem problema. Mas na verdade, irmãos, nós temos sim problemas e aflições. Mas se nós entendermos, irmãos, que quando estiver no meio da tempestade lá, Jesus está conosco, Ele estende a mão, Ele nos ajuda a caminhar, nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos nos alegrar pela fé e pela certeza que temos que Deus está andando conosco, irmãos. A música que aquele povo tocava, irmãos, marca grandes celebrações, grandes vitórias do povo de Deus. Nós lembramos lá de Miriam cantando depois da travessia do Mar Vermelho. Nós lembramos de Davi cantando quando trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Tiago 1:5-13 diz assim, se alguém está alegre, cante louvores. Mas eu não estou alegre, Leandro. Então fique alegre, porque Jesus morreu por você. Derramou o sangue dele por mim e por você. E a graça e a misericórdia dele se renova a cada manhã. Fique alegre, louve ao Senhor. Creia que Deus está contigo, passando pelas dificuldades, passando pelas situações, Deus está contigo. Irmãos, nós devemos celebrar também louvores, nós devemos nos alegrar principalmente em comunidade. Nós precisamos nos alegrar entre os irmãos. A união do povo de Deus, estarmos unidos, irmãos, eu corintiano, você santista, o Marco flamenguista não veio para a igreja porque está com vergonha, que tomou de 4. Eu sei, o Nicolas está aqui, estava dodóizinho, mas já está aqui. E o Marco está chegando. Nós somos diferentes, nós somos pessoas que acreditamos em coisas diferentes. Eu acredito no meu partido político, você no seu, eu no meu time. Não importa, mas ainda assim nós estamos aqui. A união do povo de Deus é algo que faz com que a gente possa se alegrar, irmãos. Que a gente possa celebrar também, porque aonde há a união do povo de Deus, é o que diz Salmo 133, ali o Senhor ordena a sua bênção, e a vida para sempre. Não há adoração vertical, sem que haja uma comunhão horizontal. Nós estamos aqui adorando juntos, celebrando juntos, nós podemos fazer isso, e aquele povo fez isso juntos. Além disso, irmãos, nós não podemos cultuar a Deus de forma sincera se nós, de alguma maneira, não armarmos os nossos irmãos. Se, de alguma maneira, de forma sincera e verdadeira, nós não estivermos entendendo essa comunhão. Além disso, irmãos, a alegria que nos faz com que nós possamos celebrar a Deus, que nós possamos louvar e viver uma vida de adoração, irmãos, também deve ser feita em alegria.
Porque, como eu disse, a vida cristã deveria parecer mais com uma festa do que com um enterro, do que um velório. E a alegria, irmãos, é uma das marcas do povo de Deus. Não porque eu tenho o carro do ano, porque eu não tenho. Não porque eu moro num baita apartamento, não porque eu tenho emprego, não porque eu tenho dinheiro na minha conta, não porque eu tenho saúde, não, irmãos, eu estou alegre porque Deus me ama. Eu estou alegre, irmãos, porque eu posso olhar para o meu futuro, e eu, pecador, com todas as minhas falhas, meus defeitos, eu posso olhar lá e ver que existe um futuro reservado para mim. Coroa da vida. Além disso, Neemias, no capítulo 8, 10, fala que a alegria do Senhor é a nossa força. O evangelho, irmãos, que nós cremos e vivemos é uma boa nova de grande alegria. Além disso, se você é alguém que já tem Jesus no teu coração, então o Espírito Santo habita em você e o fruto do Espírito é alegria. Alegria. Você pode até misturar um pouco de ousadia, hein, André? Fica ousadia e alegria. John Piper, um grande estudioso, alguém que nós consultamos, diz que a adoração e não missões é a ocupação principal da igreja, porque Deus e não o homem é o centro de todas as coisas. O centro de todas as coisas, segundo John Piper, é Deus. É Deus que é o centro de todas as coisas. Então John Piper está falando, missões é importante, sim, mas não esqueçam da adoração, porque é Deus e não o homem que é o centro de todas as coisas. Vocês precisam adorar, vocês precisam celebrar. Nós adoramos então, irmãos. John Piper continua dizendo, porque Ele merece ser adorado. Nós não adoramos simplesmente porque achamos qualquer coisa, qualquer mérito na adoração que fazemos. Nós adoramos porque Deus quer ser adorado, porque Deus merece ser adorado. Nós não adoramos para ser entretidos ou para melhorar nossa autoestima. Nós fazemos isso para honrar a Deus, a honrar um Deus que nos criou e nos redimiu. O versículo 43 que nós já lemos, irmãos, fala que a alegria foi ouvida de longe. O povo ouviu a alegria, as pessoas ouviram a alegria do povo de longe, irmãos. Devemos, irmãos, entregar tudo o que somos, o nosso ser a Deus. Isso vai fazer com que nós possamos nos colocar à disposição e possamos servi-lo da melhor maneira possível, com as nossas forças. Entender que o tempo é de Deus e nós podemos pedir que Ele nos dê tempo para que possamos estar disponíveis para servi-lo, irmãos. Além disso, nós precisamos nos entregar e dedicar a nossa vida em louvor. Louvarmos e adorarmos e vivermos, como a Lu falou, uma vida de adoração, uma vida de louvor, em alegria. Você está alegre porque você não tem emprego, você está alegre porque está num cheque especial, você está alegre porque você está andando, está com o joelho com problema. Estou alegre porque eu fui salvo, resgatado do lamaçal, e hoje eu tenho vida. Hoje temos vida, estamos alegres por isso. E olhar então para essa mesa nessa noite nos traz alegria, nos traz N motivos para que nós possamos celebrar, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor, porque Ele morreu por nós, irmãos. E muitas vezes parece que é algo que tão longe de nós, mas na verdade Deus está conosco. Isso faz com que essa lembrança, e foi uma das duas que foi deixada por Jesus para nós, a ceia e o batismo, que nós possamos, que a gente possa sempre relembrar, que a gente possa então, nessa ordenança, sempre relembrar disso. Isso nos dê alegria, não só para hoje, mas para a semana, não só para a semana, mas para o mês, para que possamos então relembrar do sacrifício de Cristo e possamos cear nessa noite alegres, como aquele povo fez. E aquele povo tinha os motivos, o muro estava firme, a cidade estava reconstruída, eles estavam agora habitando naquela cidade. Nós temos nossos motivos também, pessoais, como igreja, mas acima de tudo, irmãos,
O que faz com que nós possamos nessa noite estarmos juntos, glorificando, adorando, além do senso de que fomos criados para a honra e glória do Senhor, além do senso, irmãos, de que Ele nos criou para que nós possamos ter comunhão com Ele e possamos adorá-lo, ainda assim, irmãos, nós podemos olhar essa mesa nessa noite e nós podemos ficar alegres, nós podemos glorificar o nome do Senhor, louvá-lo, adorá-lo, porque aquele sangue foi derramado, irmãos, aquele corpo foi machucado, para que eu e você nessa noite tivéssemos vida, para que eu e você nessa noite pudéssemos entender graça, pudéssemos entender a misericórdia de Deus, possamos louvar e adorar ao Senhor, porque Ele nos alcançou, fomos comprados por um alto preço, irmãos, e nessa noite nós podemos celebrar isso, amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por tão grande salvação. Nós te agradecemos, Pai, porque entendemos, Pai, que independente das dificuldades, independente das situações da vida, Pai, nós temos o principal motivo, Pai, de nos alegrarmos, de caminharmos, de enxergarmos um futuro diferente, Pai, porque nós fomos criados para a honra e glória do Teu nome, Pai, porque nós fomos salvos, Pai, pelo Teu sacrifício, pelo sangue que foi derramado lá naquela cruz. Isso nos traz vida nessa noite, Pai. Isso nos traz a memória, Pai, o Teu sacrifício, Pai, faz com que nós possamos, Pai, de alguma maneira, sermos gratos, por graça e misericórdia renovadas, Pai. Porque podemos estar aqui, Pai, nessa noite, porque entendemos isso, porque fomos alcançados por esse amor, Pai. Amor que não negou nem seu próprio filho, Pai. Amor que não negou o seu único filho, que esteve aqui, viveu como nós, sofreu, Pai, para que eu e você pudéssemos, para que eu, Pai, e meus irmãos nessa noite pudéssemos celebrar, possamos nos alegrar, possamos participar principalmente com alegria, Pai, não com tristeza, mas com alegria nessa noite, Pai, porque relembramos, Pai, desse sacrifício, Pai. Fazemos esse memorial nessa noite, Pai, para agradecer pelo Teu sacrifício, para glorificar o Teu nome, por ter nos alcançado, por nos ter tirado das trevas, do lamaçal, nos trazido para a luz, Pai. Somos gratos por isso, Pai. Obrigado, glorificado, louvado seja o Teu nome, Pai. Glórias sejam dadas a Ti. Amém, Jesus.